Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Melquisedeque. Estou aqui para ministrar esse curso de Tecnologia de Aplicações Defensivos. Essa é a nossa primeira aula, então eu vou começar me apresentando logo após a vinheta. Então, pessoal, meu nome é Melquisedeque, sou engenheiro agrícola e ambiental, formado pela UFMT, que é a Federal de Mato Grosso. Sou especialista em máquinas e mecanização agrícola e também especialista em geoprocessamento. Tenho mestrado também na área de engenharia agrícola, que também foi feito pela UFMT. Além disso, sou empreendedor, tenho uma empresa de consultoria agrícola. Sou professor de graduação e pós-graduação em agricultura digital e fanático por tecnologia aplicada na agricultura. Como aluno, tenho prêmios na FECIT de Rondonópolis e no workshop de engenharia promovido pela UFMT. E como orientador, tenho 2 prêmios na 17ª MECTI, que é a Mostra Estadual de Tecnologia e Inovação, nas áreas de ciências, e no prêmio de Jovem Cientista, que eu orientei o aluno que recebeu esse prêmio. Os projetos eram na área de robótica, modelagem 3D e agricultura. Então, tenho um know-how aí de conhecimento de tecnologia aplicado na agricultura. E o que eu vim aqui trazer para vocês? Eu vim falar sobre esse curso, que é de tecnologia de aplicação, que é o primeiro que eu estou aplicando aqui nessa plataforma. E eu vou começar, nessa primeira aula, eu vou falar sobre o que é a tecnologia de aplicação, qual que é a diferença da pulverização para aplicação, o que muda de um para outro. Depois eu vou falar sobre a NR31, mais especificamente sobre a NR31.7, que fala sobre agrotóxicos, agrotóxicos, adjuvantes e similares, e sobre o manuseio deles. E depois eu vou falar sobre os tipos e classes de defensivos agrícolas, preparação de cauda, escolha do bico de pulverização, tamanho de gotas, taxa de cobertura. Então é um curso bem completo aí sobre a área de tecnologia de aplicação, que nós vamos estar ministrando. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, pode ir comentando aí embaixo, que nós vamos estar lendo todos eles e tentar melhorar sempre o conteúdo que nós trazemos aqui para vocês. Então vamos começar falando sobre o que é a tecnologia de aplicação, O pessoal confunde muito, pulverização com aplicação, Pulverização seria você pegar a sua cauda, e transformar ela em microgotas, micropartículas ali. A aplicação envolve a pulverização também, só que a aplicação seria a tecnologia, o emprego dos conhecimentos que nós temos para fazer com que aquela gota atinja o alvo necessário. Então não é somente pulverizar, é fazer com que ela chegue no alvo. Então tem uma série de conhecimentos aí, eu tenho que ter conhecimento sobre a cultura, sobre a relação entre a praga que eu estou tentando controlar e a cultura que eu estou cultivando ali. O equipamento que eu vou utilizar, sobre o tipo de pulverização, se o ideal é uma pulverização terrestre, aérea, o tipo de bico, qual bico que eu vou utilizar, o alvo que eu quero atingir, se é um inseto, se é uma doença na planta ali que eu quero controlar, se é um fungo, uma erva daninha. Então, o que eu quero controlar ali? Qual que é o problema que eu tenho na minha cultura que eu preciso aplicar esse defensivo para controlar essa praga? Qual que é o produto que eu vou estar aplicando? Se é um fungicida, um acaricida, um herbicida, qual que é o produto que eu vou utilizar e como utilizar esse produto, Cada produto tem as suas especificações para aplicação e nós vamos falar sobre elas, Falar sobre os conhecimentos técnicos que o operador tem que ter para conseguir fazer essa aplicação, sobre o clima ideal para fazer a aplicação, porque eu não posso aplicar de qualquer forma, tem que ter uma série de condições climáticas favoráveis à aplicação, porque senão corro o risco de fazer a aplicação e não conseguir atingir o alvo desejado. Então é uma série de conhecimentos que eu tenho que ter para conseguir fazer uma aplicação eficiente, e nós vamos falar sobre ela durante esse curso, E quais são os tipos de aplicação que nós temos? Nós temos a aplicação terrestre, que pode ser com pulverizador autopropelido, que seria esse aqui do canto. Aqui é um pulverizador que tem motor próprio, tem um mecanismo de propulsão própria. Ou os acoplados, pode ser o acoplado, que é esse aqui de cima, ou de arrasto, que é esse aqui de baixo. Que eles já são acoplados no trator, eles não têm um sistema de propulsão própria, Mas nós acoplamos eles ao trator e fazemos a aplicação. Qual que é a principal diferença?
é a capacidade operacional. Um pulverizador autopropelido vai ter uma capacidade operacional muito maior que num pulverizador de arrasto. Geralmente até 1000 hectares, o pulverizador de arrasto ou acoplado ali consegue atender bem minha demanda. Mas a partir disso, seria mais interessante eu ter um autopropelido. Então depende muito. Pulverizador costal, que é aquela aplicação manual. Tem os momentos que é interessante fazer também. Geralmente para pequenas produções, né? Não para grandes culturas. Pulverização aérea, que pode ser por drone ou avião. Então quando eu quero uma aplicação mais localizada, eu utilizo o drone. Quando eu preciso fazer uma aplicação em uma grande área, o avião é mais efetivo, né? Porque eu consigo cobrir uma área maior do que com um drone. Então tem vários insights que a gente tem que ter aí antes de fazer uma aplicação para que ela seja eficiente. Nós temos que estar atentos a todas elas. Tá, e vocês viram falando até aqui sobre defensivos agrícolas, né? O que seria um defensivo? Falei defensivo, falei agrotóxico, qual seria o termo correto? Basicamente todos eles estão corretos, né? Tanto o defensivo agrícola quanto o agrotóxico, né? Todos eles se referem ao mesmo tipo de produto. Só que agrotóxico é uma nomenclatura que está caindo em desuso, não é mais tão usual. Quando eu estava me formando lá em 2018, esse termo ainda estava caindo em desuso, né? Hoje em dia se usa muito menos. Mas na norma ainda traz como agrotóxico, então é algo que a gente tem que ter atenção. Não está errado, mas está caindo em desuso porque isso acaba sendo pejorativo, né? Dá a impressão que é algo ruim, e quando é o contrário, né? O defensivo agrícola, ele traz uma segurança alimentar para o Brasil aí. Se nós formos produzir isso hoje sem defensivos, a produção seria inviável. Teríamos pessoas aí passando fome porque nós não conseguimos produzir a mesma quantidade de alimentos que nós produzimos hoje. E é por isso que esse termo está sendo mudado, até porque teve uma PEC recentemente que foi chamada de PEC dos agrotóxicos, que era uma PEC que, se a gente fosse analisar, seria benéfica, que faria com que produtos fossem lançados no mercado mais rapidamente, produtos mais efetivos, né, do que os que a gente tem atualmente, e acabou sendo barrada muito por causa do nome, né, por causa da forma como as pessoas falavam sobre essa PEC, que acabava sendo pejorativa e dava a impressão que seria algo ruim, quando na verdade não. Poderia trazer diversos benefícios aí. Hoje a nossa legislação relacionada a agrotóxicos está bem atrasada justamente por causa disso. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Então, quando a gente fala agrotóxicos, produtos fitossanitários, pesticidas, agroquímicos, defensivos agrícolas, nós estamos nos referindo ao mesmo tipo de produto, que são os defensivos. Tudo se refere ao mesmo produto. E, então, não está errado. Então, quando você chegar no campo e for conversar com o produtor e falar assim, agrotóxico, não está errado, não. Mas nós, como profissionais da área, né, como pessoas com conhecimento científico já, nós devemos tentar usar um termo mais correto. E o termo mais correto atualmente é o defensivo agrícola. Tá? Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte, né? Nós falamos sobre os defensivos, né, sobre o tipo de aplicação. E na próxima nós vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho. Então, deixa o like aí embaixo, curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma sugestão para as próximas aulas, vai comentando aí, que a gente vai tentando melhorar sempre o conteúdo que a gente traz para vocês.